meus irmãos, estamos novamente aqui com mais um episódio do nosso podcast Esperançar Hoje, querendo plantar essa semente de esperança. Precisamos falar de esperança num mundo tão tumultuado e o nosso objetivo aqui sempre é levar essa semente aos corações, levar essa alegria que vem de acreditarmos que o mundo que a gente quer construir começa hoje. Bom dia, Padre. Tudo bom, Bautila? Bom dia, Padre Eugênio. Bem-vindo, Padre. E bem-vindo você também. Bem-vindo. É muito bom ter você de novo, caso você já tenha nos acompanhado nos outros episódios. E se você está chegando agora, está vendo a nossa cara aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. A casa é sua. Estamos aqui para plantar e colher esperança em realidade que pode estar do seu lado. Não é isso, Bautila? Exatamente. E por falar em esperança, nós estamos aqui com esse convidado maravilhoso, esse amigo querido, que eu tive a graça, de me aproximar nos últimos tempos, esse homem que semeia a esperança para tanta gente, para tantos corações. Padre, eu queria que o senhor nos falasse aqui para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo, como é que o senhor entende a esperança, como é que o senhor acha que pode ser semeada a esperança no seu pastoreio, que é tão fecundo? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, Padre Gabriel, o convite de estar aqui nesse programa que ajuda o mundo a ser melhor, a acender essa luz da esperança no coração de tantas pessoas. Eu acredito que o cristão, por essência, é um ser de esperança. Nós somos filhos da esperança e não da tristeza, do desânimo. Santo Inácio de Loyola diz que quem alimenta a tristeza no seu coração peca. Tem que se confessar, né? Porque nós trazemos dentro de nós essa certeza que nós somos mais do que nunca com o Senhor vencedores. Ele venceu toda a morte, Ele venceu toda a escuridão, Ele venceu toda a tristeza. E o cristão tem que ser esse instrumento de esperança. Rezar sem levar esperança é uma oração vazia, é uma oração sem sentido. Porque o próprio Deus, quando nos convida à intimidade com Ele, Ele enche o nosso coração de leveza, de luz e nos faz esperançar e levar para o mundo a certeza de que nós com Ele somos mais do que nunca vencedores. Então não dá para conceber uma vida cristã sem essa capacidade de esperar, de esperançar. Muito bacana, Padre. Padre, o senhor é muito conhecido aqui em Fortaleza, né? Como diz lá no Maranhão, mais conhecido do que farinha. Mas se apresenta para as pessoas que estão nos assistindo, alguém que talvez não conheça, o seu trabalho hoje, a congregação que o senhor faz parte, já deu que está citando Santo Inácio, né? Mas se apresenta um pouquinho para quiçá alguém que não conheça o senhor. Eu sou o Padre Eugênio, eu sou cearense, nasci aqui numa cidade do interior do Ceará, chamada Ibiapina, na região norte. Eu gosto de brincar que o ponto turístico da minha cidade é a porta do cemitério, olha lá. Porque na porta do cemitério tem uma frase em latim que sempre chamou a atenção de padres amigos que conheciam o latim, que nos visitavam. Dizia assim: hoje sou eu, amanhã serás tu. Olha, padre, é um chamado. É quase um convite, né? É um chamado a viver cada dia com sua originalidade, com seu ordinário de forma extraordinária. Então, eu nasci nessa cidade, eu sou o primeiro de seis filhos, né? E minha vocação se desenvolveu nesse ambiente familiar. Meus pais têm uma vivência religiosa muito forte. Eu gosto de dizer que minha mãe não só me deu leite materno, mas me deu leite da fé. Minha mãe é um exemplo assim de dedicação, de serviço à igreja, que sempre me chamou a atenção, né? E aos 12 anos eu vim estudar aqui em Fortaleza, no Colégio Santo Inácio, e já trazia no coração esse desejo de me dedicar à causa de Jesus, né, ao reino de Deus. E no contato com os padres no Colégio Santo Inácio despertou ainda mais. Hoje eu estou com 26 anos de padre, sacerdote, né, pertenço à congregação dos jesuítas e já passei por vários ministérios e hoje eu estou tendo a graça de estar como diretor da casa de retiro do jesuíta, antiga casa, escola apostólica do jesuíta em Baturité, que por sinal vai fazer 100 anos agora, no dia 3 de dezembro.
Inclusive, Padre Eugênio, eu convoco a todos vocês para conhecerem. Eu tive a graça, né, Padre? A gente pregou um retiro juntos lá. E realmente é lindo. É um lugar que nos convida realmente à oração, à reflexão, a esse autoconhecimento que é tão necessário para a gente conhecer a Deus, né, Padre? Padre, o senhor tem um trabalho com casais, não é isso? Nos fale um pouco sobre esse trabalho que o senhor faz. Quando eu cheguei em Fortaleza, há uns 20 anos atrás, eu comecei a trabalhar com as equipes de Nossa Senhora. Sim. Trabalhei durante uns 10 Movimento anos. lindo, né, Padre? Lindo. 10 anos. Depois de 10 anos, eu senti a necessidade de me envolver mais no acompanhamento de jovens casais. Sim. E há 7 anos atrás, nós fundamos, juntamente com 12 casais, um movimento chamado Amare, que significa amar. Esse movimento ele foi feito a partir da leitura da encíclica do Papa Francisco Amoris Laetitia, onde o Papa, no capítulo 6, dizia que havia uma carência na igreja de movimentos para acompanhar os casais no início da sua formação. Bonito. E aquilo me chamou a atenção, porque eu era convidada para fazer muitos casamentos em Fortaleza. E nas celebrações o pessoal sempre pedia, Padre, nos acompanha depois da celebração. E aquele apelo ficou ressoando no meu coração. Então, a partir do momento que a gente começou a se encontrar com esses 12 casais, nós iniciamos esse movimento. Partilha é um movimento que tem feito um bem enorme. Só para você ter uma ideia, hoje nós estamos com 1.800 casais. Nós temos 120 casais em Sobral. E tem mais gente querendo entrar do que gente que já está no movimento, Padre Gabriel. Eu imagino, Então, Padre. tem sido, nesse tempo de pandemia, foi um sustento, uma força. O senhor preencheu um vácuo, né, vácuo, Padre, da igreja. Porque nós que não havia. deixamos esses casais sozinhos no tempo de Sim. pandemia. Fizemos reuniões virtuais, fizemos retiros virtuais, né? Porque essa pandemia foi uma prova muito forte, Foi muito forte. para a vida conjugal. Isso. Se foi para a vida pessoal, imagine para a vida conjugal. Isso. Então, nós nos sentimos, assim, incentivados a nos colocarmos bem pertinho deles nesse tempo. E é bonito, hoje nós já estamos com 7 anos, e o movimento tem início, meio e fim. Sim. Nós acompanhamos os casais até 7 anos. Esse ano nós já terminamos o acompanhamento de um grupo, o primeiro grupo. Aí depois que eles terminam, a gente envolve eles nos outros movimentos conjugais da igreja, o ECC, as equipes de Nossa Senhora, as comunidades que têm acompanhamento de grupo. Então a nossa essência é o acompanhamento desses jovens casais no início do seu matrimônio. E eu tenho uma coisa assim, e eu sei que a gente tem essa dimensão social, porque o Amare é uma inspiração que está fundamentada assim na espiritualidade naciana. E a espiritualidade naciana tem um lema muito bonito: em tudo, amar e servir. É uma oração que é transformada no gesto concreto de ação, de solidariedade e de serviço. Bacana. Padre, e conta para nós um pouquinho sobre esses trabalhos sociais que são desenvolvidos por esse grupo, né? Muitas vezes a gente percebe que a gente tem a tendência de se fechar em grupos que se reúnem para oração, para ler a palavra de Deus, e essa dimensão social fica esquecida. Como que o Amare trabalha essa dimensão da assistência ao próximo? Padre Gabriel, nós somos divididos em Cs. Cada C tem por missão, de 2 em 2 meses, fazer uma ação social. Então, eles são profissionais liberais, são médicos, advogados, dentistas, psicólogos. Então, eles colocam a profissão deles em função das pessoas mais carentes. Então, a gente tem um dia em que a gente escolhe uma entidade carente, séria, né? E a gente vai lá e nós passamos um dia. E o bonito é que esses meninos não vão sozinhos. Eles levam também os filhos. Então já vão despertando no coração dos filhos essa alegria, esse dom de se colocar a serviço dos outros. E uma coisa que me chama a atenção, as pessoas que mais gostam de fazer essa ação são os homens. Por quê? Os homens, geralmente, o que eu percebo no Amare,
há muitos homens que são incentivados pelas mulheres para participar do Amália. Tem uma certa rejeição pelas coisas da igreja. Então, no Amália, a gente desbloqueia muito esses casos. E os homens se sentem assim tão acolhidos, e essa dimensão social, ela compactua mais com esse lado dos homens. É verdade. Né? Então os homens se envolvem, levam os filhos, se empolgam mesmo. Então a dimensão social do serviço tem sido uma forma bem concreta e segura de despertar no coração, de modo especial dos homens, a graça do servir. Graça do Até servir. porque, né, padre, essa questão também, a dimensão social, cria, né, como a gente falava lá na Noite da Misericórdia, a consciência, né, de que sozinhos nós não podemos. Né, que uma sociedade se constrói a partir desse olhar, né, de dividir com o outro, de ver no outro o irmão, né, de ver no outro o próximo. E é muito importante, eu acho que conciliar, me chamou muita atenção no seu trabalho, sempre essa sua preocupação de conciliar a oração com a ação. Né? Isso é muito forte, e eu acho que isso fundamenta muito o caminho de espiritualidade de alguém. Né? E um crescimento assim na vida pessoal, no fato de a gente só dá valor que a gente tem e tem uma totalidade dos privilégios que Deus nos concede quando a gente entra em contato com a dor do outro, sabe? É verdade. É a dor do outro. Então, quando eles entram em contato com a realidade de sofrimento, nos tira da zona de conforto. Nos tira né? da zona de conforto. Sim. E diz assim, meu Deus, eu sou privilegiado. Como diz a oração, eu tenho tão pouco a pedir, tanto a agradecer. Sim. Né? Porque às vezes a gente corre o perigo de ficar numa murmuração, achar que a vida da gente autopiedade, é autopiedade, Olhar sempre o que falta. olhar sempre o que falta. Então você desperta em você se sente útil. Útil. E nada melhor para um cristão do que se sentir útil. É verdade. E isso dá sentido também, padre, para a própria oração. Né? Quando a gente fica numa dimensão muito individualista da oração, a gente corre um grande risco de se perder, inclusive, de Deus. Mas quando a gente faz a experiência de encontrar Deus no outro, de enxergar esse Deus no próximo, que não é nada novo. Jesus já falava lá em Mateus 25, eu estava com fome, me deste de comer, estava com sede, me deste de beber. Quando a gente faz essa experiência de Jesus no próximo, a gente consegue dar sentido à nossa espiritualidade. Né? Então, eu acho que é uma grande forma da gente não se perder na nossa fé, né, a gente conseguir fazer essa experiência de Deus no próximo. A gente falava aqui, né, nós recebemos a Toca, e eu disse para o irmão, a Toca me salvou de mim mesmo. Porque eles têm essa questão, né, do trabalho social muito forte, do resgate. E quando a gente vai resgatar o outro, a gente se auto-resgata, né, padre? Isso é uma coisa muito forte, né? Eu nunca vi, filha, ninguém sair triste de uma experiência de solidariedade e serviço. Eu vejo muita gente triste quando eu vejo pessoas fechadas. Né? Em si mesmadas. Né? Mas uma dimensão de serviço faz bem maior para quem faz do que quem recebe. Porque dá essa dimensão, nós somos seres abertos ao outro. Então a gente só se realiza se a gente alimenta essa dimensão. E aquilo que Santiago já dizia, uma fé sem obras, sem gestos concretos, é vazia. Somos pássaros de uma asa só, né? Padre, e o senhor também, eu achei bem interessante, o senhor tem um movimento de casais de segunda união. Eu achei bem interessante, achei bem inovador e achei muito acolhedor. Porque os casais de união não tinham ainda, pelo menos oficialmente, né, esse espaço. Fala um pouco para a gente assim, desse movimento, como é que ele consiste, como é que as pessoas procuram. Engraçado que esse movimento surgiu antes do Papa Francisco, né? E o Papa Francisco foi um grande incentivador. Eu me lembro que quando eu era pároco do Cristo Rei, eu via e sentia o sofrimento de muitos casais em segunda união, esse desejo profundo de se aproximarem da Mãe Igreja. Em algumas realidades a porta era fechada. Sim. Eram vistos assim com um olhar de discriminação, sim, de exclusão. Eu não acredito numa igreja assim, Potilho. Eu acredito numa igreja coração de Deus. Inclusiva, coração, né, sempre aberto para acolher,
sempre aberto para, sabe, pelo fato deles serem batizados, todos são filhos de Deus. Também Todos creio, são Padre. filhos de Deus. Então, não é o fato de ter passado por uma experiência, ninguém casa querendo se anular. Ninguém casa querendo se separar. Torcendo para dar errado, né, Torcendo para padre? dar errado. Todo mundo tem seu sonho, mas infelizmente o cotidiano vai percebendo. Eu tinha um padre jesuíta, que foi meu professor, o padre Hortal, que ele era formado em Direito Canônico, professor de Direito Canônico, doutor em Direito Canônico. Ele dizia que 98% dos casamentos que são realizados na igreja têm elementos de nulidade. As pessoas estão muito mais preocupadas pelo evento social do que propriamente Pela união em pela si. união, Pelo pelo sacramento. sacramento. Então recebe. E São Tomás de Aquino ele diz que o sacramento só é eficaz quando a gente recebe com fé. Né? Põe fé que o sacramento dá sua eficácia. Então eu vejo muito sofrimento. Naquela época eu via muito sofrimento. E nós, como paróquia, nós abrimos as portas. Mas foi uma graça especial. Agora, não foi fácil, porque às vezes os olhares de discriminação são mais dentro das nossas pastorais do que propriamente fora. Ixi, padre. Demais. E esse demais. povo foi conquistando espaço. E eu lhe digo com toda sinceridade, hoje nós temos mais de 80 casais. Eles fazem retiro, eles se encontram todos os meses para partilhar a palavra. São pessoas assim abertas à dimensão do serviço, da doação. São leitores da palavra na celebração. Então e muitos deles, Paulinha, quando a gente entra no processo de aprofundamento sobre a questão da nulidade, muitos recebem a nulidade pela igreja, Sim. mas querem continuar no grupo ali, porque foi o grupo que eles se sentiram acolhidos. Onde iniciaram, né? Iniciaram. Eu digo assim, é o abraço do Pai para essa realidade tão presente e tão desafiadora para a igreja de hoje. E o Papa Francisco tem incentivado muito isso. E como o senhor falou, padre, uma realidade muito discriminada. Discriminada. Uma realidade que, inclusive, também não é nova, que Jesus já acusava lá os fariseus, né? De olharem sempre para a ferida do outro, sempre que cada um tem a sua. Né? Todos nós, a gente ignora as nossas feridas para ficar apontando e metendo o dedo na ferida dos outros. E, padre, isso é muito bonito porque a gente vai percebendo também que são pessoas, são realidades que não definem caráter de ninguém. Não, é absoluto. A gente partilhava, né, Paulinho, aqui no Isso. nosso grupo, inclusive, nós temos também casais de segunda união, que ficam fantásticos. São. E que tantas vezes nos dão exemplo também. Exemplo né? de espiritualidade, exemplo de caridade, de amor ao próximo. Então, às vezes, a gente se reveste de um autopietismo, de um legalismo que nos impede e que nos torna um juízo dos outros. Juízes né? dos outros. E isso Jesus já condenava. Se a gente não tiver esse olhar inclusivo, né, padre, como igreja, Isso. fica muito difícil. A gente vai se restringindo e a gente vai fechando muros, construindo muros ao invés de pontes. E a gente vai afastando as pessoas da igreja, de nós mesmos e principalmente de Deus. Tinha um padre jesuíta, santo Padre Hurtado, que ele escrevia no diário espiritual dele que diante de alguma realidade assim que o desafiava, ele sempre se perguntava, se fazia uma pergunta: o que é que Deus faria, o que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar? É uma boa pergunta. Entendeu? Eu sempre diante de uma realidade assim, que o direito canônico vem com algumas respostas, algumas coisas, o que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Qual o modo de proceder de Jesus numa realidade dessa? Sim. É de discriminação? Eu nunca vi Jesus discriminando ninguém. De modo especial aqueles que se reconhecem necessitados da graça. Exatamente. Né? Os que buscam, né, Então, padre? eu acho que se a gente, no nosso modo de proceder com os outros, usasse essa pergunta, como era que Jesus se comportaria diante dessa realidade? É isso que eu estou fazendo? Né? De apontar o dedo para o outro, de às vezes exaltar o pecado do outro. Minas Gerais tem um pensamento, Padre Gabriel, que você assim, quando aponta o dedo para alguém, tem 3 voltados. É isso mesmo. Padre, o senhor falava, eu estava rindo aqui, porque eu bebi muito da espiritualidade jesuíta, né? Não só pelos retiros dos exercícios espirituais de Santo Inácio, mas porque
Eu sou fruto da FAGE também, né? Verdade, Então tem muita coisa jesuíta, que a FAGE é a faculdade de Tô jesuítas dizendo, lá em... quando eu digo que vocês têm coisa de vocês não acreditam em mim. Mas eu não disse Isso pro é um senhor, presente padre. de Deus para nós, né? Eu não disse, padre, desde o dia que eu lhe conheci, eu disse, eu vou lhe apresentar um padre que tem muito a ver com o Pois senhor. é. Mas eu lembrava, porque certamente o senhor conhece o Padre Vitório, né? Sim. O Padre Vitório pensa muito nessa direção, né? E o Padre Vitório tem um carinho muito especial com ele, que ele foi meu diretor espiritual por 4 anos e até hoje eu vou para BH, sempre que eu vou para BH, Padre Vitório, um tempo na sua agenda para a gente fazer aquela direção espiritual anual. Mas ele falava muito isso, né? Tanto na direção espiritual quanto na sala de aula, assim, muitas coisas que a gente vivencia hoje, que a gente tem como verdade, não é do projeto de Jesus. Você tem razão. E ele sempre chamava muita atenção na direção espiritual, Gabriel, pergunte-se, isso tem a ver com o projeto de Jesus? Ou tem a ver com projetos humanos? Ou tem a ver com mentalidades humanas? Mentalidade muitas vezes farisaica, né? Questione-se se isso tem a ver com o projeto de Jesus. Se tivesse, enfim, se não tiver, desconfie. É um bom balizador, né, padre? É um Santo bom Inácio balizador. pedia que a gente tivesse sempre discernimento, né? Essa capacidade espiritual de perceber quais são os espíritos que estão nos guiando. É o Espírito de Deus, ou é o Espírito do inimigo da condição humana, como ele dizia. Sim. Porque às vezes, se a gente tem esse olhar de discernimento, a gente vai vendo a ação de Deus nos guiando. Isso. E nos dando a capacidade da gente tratar o outro, refletir no seu modo de agir, o modo de agir do Senhor. Inclusive, quando a gente pensou nesse projeto, a gente queria exatamente, né, nesse esperançar, que eu sempre friso que não é do verbo esperar, porque esperar é simplesmente ficar estático, esperando que as coisas mudem. É passivo, né? É passivo, mas o esperançar no sentido, né, de tentar construir hoje a realidade que a gente quer ver amanhã. Né? Esse foi sempre o nosso objetivo. E eu sei que o senhor está em Baturité, não é isso, agora? Sim. E o senhor, como é que está assim, a realidade social das pessoas ali no entorno, né? Existe uma comunidade carente, o senhor precisa de ajuda ali. Como é que o senhor está lidando com essa realidade do pessoal de lá, do povo de lá? Eu cheguei em Baturité vai fazer 2 anos e nós chegamos em plena pandemia. Sim. A casa ficou fechada durante 1 ano e meio, né? E nós chegamos para abrir a casa. O que me chamou a atenção é o sofrimento das pessoas que moram ali ao redor do mosteiro, né? Jovens, onde a realidade da droga é muito forte, do alcoolismo também e do desemprego. E a gente refletindo como comunidade jesuíta, nós somos 3 Lá, do mosteiro, né? A gente resolveu destacar 3 pilares do mosteiro. O pilar da espiritualidade, uma casa que favorece o acolhimento, um espaço privilegiado para as pessoas se encontrarem com Deus, no encontro consigo, no contato com aquela natureza bonita. Essa inter-relação profunda, né? Sim. Então ali é um espaço para a gente vivenciar o encontro com Deus através da espiritualidade inaciana e através de todas as espiritualidades que a gente está aberto. O segundo momento, o segundo pilar é o pilar cultural. Aquela casa era uma casa de cultura. Ali, jesuítas, muitos jesuítas de várias partes do mundo deram sua vida na formação de muitas gerações. Não só padres jesuítas, mas também de outros profissionais que depois, ainda hoje, fazem o diferente aí na realidade, né? E o terceiro pilar, o pilar social. Eu não me concebe uma casa daquela fechada só na espiritualidade e na cultura. Você tem razão. Não tem sentido. Então, o mosteiro não é nem mosteiro, depois pegaram o nome de mosteiro, porque jesuíta não vive em mosteiro. Então, o mosteiro, ele tem que ter essa dimensão, tem que estar aberta. E houve uma experiência bonita que os amarianos, eles fizeram uma ação social lá, que eu pedi que a gente fizesse num lugar bem pobre da cidade de Baturité. Só para você ter uma ideia, nós fomos pedir autorização aos traficantes para a gente fazer essa ação. Você viu, né? Olha que coisa. Aí, o que me chamou a atenção, ele disse assim, olha, padre, aqui fica complicado vocês fazerem,
porque vai dar muita visibilidade a essa realidade que nós estamos. Eu disse, pô, me permita fazer uma visita a 4 ou 5 casas. E eles podem ir. Eu fui. Quando eu cheguei nas casas, eu perguntava às pessoas se elas conheciam o mosteiro. Ninguém conhecia o mosteiro, morando em Baturité. Aí parece que me deu uma iluminação e disse, olha, eu lhe agradeço pelo senhor não permitir que a gente passe aqui. Nós vamos fazer no mosteiro. Então nós vamos conseguir transporte para esse pessoal e vai ser um dia que a gente vai abrir todas as portas do mosteiro. Olha que interessante. Minha filha foi uma ação social que chamou a atenção. Que lindo. Era atendimento médico, odontológico, jurídico, distribuição de cesta, distribuição de medicamento, se tirava títulos, identidade, tudo isso. Foi um dia e a alegria desse pessoal de estar ali no ainda mosteiro. Oportunizou a eles que eles conhecessem o mosteiro. E a alegria, né? de sentir que muitos daqueles que nunca tiveram a oportunidade, não sei por qual motivo, mas não conheciam aquela casa. E aquela casa foi um dia, talvez foi o dia mais bonito da vida do mosteiro. Imagina. Onde foi assim tomada as crianças, né? As crianças, toda a família. Foi uma experiência fascinante. Que bonito. E a gente está voltando com essa experiência no final do ano, né? Em dezembro, que já se aproxima, para a gente retomar. Padre, nós estamos encerrando aqui. Eu ficaria aqui o dia inteiro ouvindo o senhor, é uma bênção. A gente vai colocar no podcast, talvez um Pix, alguma coisa, né, para colaborar com as suas obras sociais lá no mosteiro. E sempre no encerramento dos nossos episódios, né, Padre, a gente encerra pedindo para o nosso convidado deixar uma mensagem de esperança e o Padre Gabriel sempre nos surpreende com um pensamento, né, Mas antes Padre? da mensagem, parece que eu tenho um convite, né, Padre? Eu Tem tenho um convite, lembrou bem, especial. Padre. Você que não conhece o mosteiro, que precisa de um momento assim de renascimento na fé, na vida conjugal ou na vida de grupo também, eu te convido do dia 16 ao dia 18 de dezembro, que está se aproximando, nós vamos fazer um retiro para casais de primeira e segunda união. Então você que quer, sabe, rezar como família, naquele espaço tão privilegiado, vem com a gente. Olha quem são os pregadores. Altíssimo nível. Altíssimo Inclusive, nível. né, Padre, casais com mais tempo de Com casado. mais tempo de casa. Aberto. Você vem que vale a pena. Eu te garanto. E justamente nesse período bonito do advento, é tempo da gente renascer na esperança, na capacidade de sonhar e na capacidade de sonhar por dias e tempos melhores. É um tempo propício para isso. E precisamos falar de esperança. Precisamos de esperança. Diga, Padre. Então, vamos lá. Essa frasezinha eu separei aqui, honrando o nosso convidado jesuíta e inaciano, né? Separei uma frasezinha de Santo Inácio que diz o seguinte: a vitória mais bela que se pode alcançar é a vitória sobre si mesmo. Que lindo, Acho né, que é Padre? importantíssimo, a gente falou, né, Padre, de olhar muitas feridas do outro, defeitos do outro, e às vezes a gente se esquece da nossa. É verdade. Gente, muito obrigada, Padre. Obrigado Gente, muito pelo obrigada, convite. Padre Gabriel. Foi uma alegria. Padre, obrigado. O seu testemunho Obrigada. edifica o jovem padre também, está conversando ainda. Edifica todos Obrigado nós. pelo seu Obrigado. Gente, testemunho. muito obrigada pela audiência. Nos siga no nosso Instagram, @esperancar hoje. E nos siga no nosso canal. Se inscreva, deixa o seu like e vamos em frente. Precisamos falar de esperança. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe. Beijo. Deus abençoe.